Shalom, quero falar hoje sobre a festa de Hanukkah. É a celebração, a festa das luzes. Hanukkah em hebraico significa dedicação, significa celebração, significa consagração. A história de Hanukkah, ela se dá a partir do governo de Alexandre o Grande, onde foi profetizado pelo profeta Daniel, capítulo de número 8. Alexandre o Grande, depois de sua morte, 4 generais de sua confiança assumiram os reinos, e um general assumiu o reino aonde está estabelecida a nação de Israel. E lá, esse rei, chamado Antíoco Epifânio, esse homem, ele começou a massacrar a nação de Israel. E ele colocou uma estátua do deus grego, Zeus, bem no templo em Jerusalém, para profanar o templo. E ele impediu os judeus de celebrarem festas como o Shabat, como as festas bíblicas, e também de fazer circuncisão e os rituais que a Bíblia ensina. Daí, quando alguns soldados chegaram até Modim, que é uma cidade que está ao sul de Jerusalém, esses soldados, eles profanando toda a cidade, colocaram uma imagem, uma estátua de um deus grego na praça. Para afrontar os judeus, eles também colocaram uma estátua de um porco bem no meio da praça da cidade. Ali eles mandaram o povo da cidade se prostrar diante daquele porco, em homenagem, em adoração ao porco. Os judeus ficaram com raiva. Dali surgiu um homem chamado Matatias, Macabeus. Esse homem, ele veio gritando, dizendo que só adora a Deus, que ele só se prostra ao Criador dos céus e da terra. Esse homem se rebelou e ele jogou aquela imagem no chão, quebrando aquela imagem, e os seus 5 filhos o apoiaram. A partir dali, eles se revoltaram contra o exército grego, que era o exército mais poderoso da terra. E Antíoco Epifânio ficou sabendo dessa história e mandou um pelotão para reprimir aquela rebeldia, reprimir aquela que era para eles, os gregos, uma afronta. Mas Matatias, ele pegou em todo Israel, ele ajuntou vários judeus que se revoltaram contra esta história, contra esse movimento grego, se revoltaram e eles levantaram camponeses, porque Matatias era de uma família de sacerdote, família de Levi. Ele era do ramo da linhagem de Levi. E a escritura diz que os judeus só se prostram ao Criador. Então, em ordenança à palavra de Deus, eles, em zelo, em amor, em carinho, eles marcharam para Jerusalém e eles destruíram a imagem, a estátua do deus Zeus, que estava colocado no templo. E dali o exército grego veio para massacrar aquela família. A história conta que Matatias morreu e o seu filho, o filho mais jovem, chamado Judas, ele assume a liderança desse movimento, e eles então expulsam o exército grego, que era o exército mais poderoso da terra, apenas com ferramentas agrícolas, porque eles eram agricultores, eles não eram soldados, não tinham treinamento de guerra, modos que eles vão fazer novamente agora a reconsagração do templo. Depois de limpar o templo lá em Jerusalém, eles acham uma vasilha de azeite. E para fazer o azeite demorava 8 dias. Então eles acharam uma única vasilha e eles acenderam a menorá, que é de 7 braços. Dali, eles, para fazer o azeite que acendia a menorá, porque tem um versículo em Levítico, capítulo 13, que diz: o fogo arderá sobre o altar e nunca se apagará. Eles acenderam a menorá dentro do templo em Jerusalém. Somente os sacerdotes poderiam fazer o azeite. Levava 8 dias para ficar pronto. Eles começaram a fazer o azeite.
acharam aquela botija que tinha uma porção de azeite, acenderam a menorá. Quando eles voltaram no templo, 24 horas depois, o azeite ainda estava queimando, aceso, já era para ter acabado, e eles oraram a Deus para que desse tempo de fazer outro azeite, porque não tinha azeite pronto. No meio daquela destruição toda, eles fizeram um azeite, e aquela única vasilha de azeite durou 8 dias. Daí o milagre de Hanukkah, 8 dias de milagre. Eles entenderam a partir de então que deveria ser construído uma Hanukkah, que é esta que está aqui atrás de mim. Essa Hanukkah, ela tem 9 braços, porque durou 8 dias o milagre. E lembrando que essa peça do meio chama Shamash, ela tipifica o Cristo. Dali eles acenderam, ficaram 8 dias debaixo daquele milagre, todo Israel ficou satisfeito e feliz. Essa história se deu a partir do ano 300, antes do nascimento do Cristo, antes da Era Comum. E no ano 180, Antíoco Epifânio assume a nação de Israel. E depois, quando aconteceu o milagre de Hanukkah, foi no ano 164, 163, antes do nascimento de Cristo. Essa história está registrada na Bíblia cristã católica, na Bíblia que os católicos usam, no livro de 1ª e 2ª Macabeus. Essa é a história da família dos Macabeus. Essa é a história de um milagre da luz, o milagre do azeite que multiplicou durante 8 dias, sendo que ele só poderia ficar aceso um dia, mas Deus multiplicou o azeite. Lembrando também que essa festa está registrada na Bíblia, tanto católica como na evangélica, no livro de João, capítulo de número 10, a partir do verso 22. Lá está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. É a festa de Hanukkah, é a festa bíblica. Ela não está em Levítico, porque ela aconteceu quando terminou a escritura do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e não tinha sido escrito ainda o Novo Testamento. Essa história está no ano 164, 163, antes do nascimento de Yeshua, Jesus o Cristo. Daí, esse milagre aconteceu, esse milagre se tornou forte. Quando Jesus, Yeshua, nasce, já se celebrava ano após ano esse milagre, que é chamado de festa de Hanukkah, festa da dedicação, festa da consagração. E isto é o que eu sempre digo, a festa que nós devemos celebrar com o nosso coração aberto. E você pode consultar no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 22, você vai consultar lá e você vai se surpreender, porque é uma festa que poucos sabem, poucos cristãos conhecem, poucos cristãos têm ideia dessa festa. É a festa da multiplicação do azeite, da multiplicação do óleo, é a festa do milagre, e é isso que nós queremos fazer, é isso que nós queremos celebrar, a festa do milagre, a festa da multiplicação do azeite, a festa da alegria, a festa da dedicação novamente, rededicar, fazer a reconsagração a Deus pelo templo. Eles fizeram pelo templo em Jerusalém. Hoje nós sabemos que você é o templo de Deus, que você é a habitação do Espírito Santo e que você deve se dedicar a Deus novamente. Isso deve ser feito todos os dias, e nós estamos aqui celebrando essa festa. Venha participar conosco. Nesse dia 16 estaremos celebrando a festa de Hanukkah, rededicar a Deus, reconsagrar a nossa história, a nossa vida a Deus, pedir ao Senhor Deus que multiplique o azeite sobre a nossa vida. E eu profetizo sobre a tua vida que as tuas vestes sejam brancas e resplandecentes, e que nunca lhe falte o azeite sobre a tua cabeça. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde. Feliz festa de Hanukkah, Hag Sameach Hanukkah. Que Deus te abençoe.